sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula desse período nosso de quarentena? Eu sou o professor William e hoje vou trazer um assunto para vocês que a gente já viu, mas com uma forma de revisão. Vamos falar sobre as potências, raízes e expressões numéricas. Professor, mas eu já vi isso. Mas essa aula de hoje é uma aula de revisão para a nossa atividade de processual que será liberada hoje, dia 15/6, a partir das 7 horas e 30 minutos. Vocês terão até a sexta-feira, dia 19/6, até o meio-dia para realizar essa atividade. Pessoal, tome cuidado com os prazos, ok? Então preste muito bem atenção nessa aula de revisão e nós vamos para a aula. Valeu, galera! Então, galera, revisão para a atividade processual do sexto ano. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos ver é referente à potência. Vamos analisar algumas coisas aqui. Na potenciação, a base é o fator que se repete e o expoente indica quantas vezes o fator vai se repetir. Então vamos lá, quem é a base? A base é esse número grandão aqui, o expoente é esse número que está acima da base. Então, por exemplo, se eu colocar lá 3 elevado à quinta, poxa professor, mas 3 elevado à quinta, eu vou fazer 3 vezes 5? Mas 3 vezes 5 dá 15, não é 243? Não, 3 elevado à quinta potência vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E vai multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 243. Como a gente lemos 3 elevado à quinta potência. Professor, 2 elevado a cubo. Então lembrando, 2 elevado ao cubo é 2 elevado à terceira potência, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, não 6. Então, esse aqui seria uma parte da potência. Então, vamos lá. Uma das formas para a gente ler uma potência é mencionar o número da base segundo pelo número do expoente, de forma de indicar a ordem assim. Então, 4 elevado à oitava potência ou oitava potência de 4. 16 elevado à décima potência ou a décima potência de 16. 9 elevado à quarta potência ou a quarta potência de 9. Um dos exemplos para nós fazermos aqui. Agora vamos fazer o seguinte, em cada item escreva a potenciação correspondente. Então vamos lá, letra A, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Qual é a base? A base é o número 6. Quantas vezes ele se repetiu? Ele se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Então vai ficar 6 elevado à quarta potência. Repetiu 6 4 vezes. O 7, qual é a base aqui? Nós temos o número 7 se repetindo. Então vamos contar quantos números 7 são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o número 7 aparece 7 vezes. A base é 7 e eu coloco o expoente que é 6. Agora do 10. O 10 nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Opa! O 10 elevado à quarta potência. E o 5 aqui, como já apareceu, ele aparece 5 vezes, então vai ser 5 elevado à quinta potência. Então o expoente é quantas vezes o número vai se repetir aqui, pessoal. Agora nós temos ali, quando a gente tem um número elevado à segunda potência, a gente tem um nome diferente. Nós vamos falar elevado ao quadrado. Então temos um número à segunda potência que é ao quadrado. Então, por exemplo, 1 elevado ao quadrado, 1 elevado à segunda potência. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à segunda potência e 3 elevado ao quadrado, que é a segunda potência. Também o 3 também tem um nome diferente. Somente esses dois casos nós temos nomenclaturas diferentes. Os demais casos é tudo quarta, quinta, sexta potência, oitava, décima potência e assim por diante. Então o 3 recebe o nome de cubo. 1 elevado à terceira potência, 1 elevado ao cubo. 2 elevado à terceira potência é o 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 3 elevado à terceira potência. Então agora nós vamos falar sobre raiz quadrada. Então aqui 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Que número vezes ele mesmo dá 49? Nós temos que pensar nas possibilidades. Aqui já está explícito que é 7. Agora vemos aqui alguns fatores importantes de raiz quadrada. Primeiro,
Nós temos o índice, que é o número que vai aqui dizer. No caso, como é uma raiz quadrada, é o número 2. E se não tiver nada aqui, representa a raiz quadrada, ok, pessoal? Então, aqui só coloquei para mostrar para vocês o número 2, que é uma raiz quadrada, mas se não tiver nada, é raiz quadrada, é o 2. Aí nós temos o valor que está dentro da raiz, dentro do radical, é o radicando. Aí, essa operação aqui é o radical. O resultado é raiz quadrada. Nesse caso, nós temos a raiz quadrada de 36. Que número vezes ele mesmo dá 36? Vamos pensar. 6. 5 vezes 5, 25. Se 7 vezes 7, 49. O próximo número antes é o 6. Então, é uma das maneiras para nós resolvermos raízes quadradas, que é pelo método da dedução. Mas eu vou mostrar um outro método para vocês, que é o método da fatoração. Então, nós vamos pensar o seguinte. Fatoração, a gente tem o valor da raiz quadrada de 100. Como eu já falei para vocês, é da mesma maneira que calcula MMC, mínimo múltiplo comum. Só que agora nós vamos calcular somente com um número. Nós vamos fatorar decompor esse número em fatores comuns. Então nós temos ali raiz de 100. Vamos colocar o 100 aqui do lado e vamos dividir pelos números primos, ok? Então vamos pensar o seguinte, 100 é par, então eu posso dividir por 2, que dá 50. 50 também é par, eu posso dividir por 2, que dá 25. 25 é ímpar, mas não dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos não é um número que é divisível por 3. 2 mais 5, 7 não é divisível. Então eu vou para o próximo, que é 5. E daí 25 divididos por 5 dá 5, até chegar ao valor de 1. Agora eu vou separar, como é raiz quadrada, em grupos de 2. Então 2 e 2. E desses grupos eu vou tirar um número. Então do primeiro grupo eu tiro quem repetiu aqui, o 2. Então eu tiro o 2. E do segundo grupo repetiu 5, eu tiro o 5. Então eu vou ter, que é 2 vezes 5, 10. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 100 é 10. Que número que vezes ele mesmo dá 100? Você pode também fazer pela dedução. 9 vezes 9, 81, muito pouco. 11 vezes 11, 121, muito. 12 vezes 12, 144, não, está aumentando. Então, entre 9 e 11, 10. Ok? Pelo método da dedução. E agora também ali, ó, 144. Vamos dividir por 2, por ser par, que dá 72, divido novamente por 2, que dá 36, que dá por 2, que dá 18. Divido novamente por 2, que dá 9. Aí vou dividir por 3, que dá 3. E finalmente chega a 1. Vou separá-los em conjuntos de dois grupos. 2 em 2. Então 2, 2, 2. E vou tirar um número de cada grupo. Nesse caso aqui, 2 do primeiro, 2 do segundo e 3 do terceiro grupo. Então eu vou ter aqui 2 vezes 2 vezes 3. Totalizando um valor de 12. Ou seja, a raiz de 144 é 12. Agora a raiz cúbica, pessoal. Ao invés de nós separarmos de 2 em 2, a raiz cúbica nós resolvemos da mesma maneira. Só que agora a gente separa de 3 em 3. Então 64 eu vou dividir por 2, que dá 32. Divido por 2, que dá 16. Divido por 2, que dá 8. Divido por 2, que dá 4. Divido por 2, que dá 2. E divido por 2, que dá 1. E agora separando de 3 em 3 por ser raiz cúbica. Separo o primeiro grupo, separo o segundo grupo. E agora eu vou tirar um de cada um. O 2 do primeiro grupo e o 2 do segundo grupo. Vou ter ali que é 2 vezes 2. Ou seja, isso quer dizer que a nossa raiz cúbica de 64 é igual a 4. Que número vezes ele mesmo 3 vezes dá 64? 4 vezes 4 vezes 4. E agora a raiz cúbica de 216, divido por 2, que dá 108. Por 2, 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 9. Separo novamente em grupos de 3 em 3 e tiro 1. Isso quer dizer que 2 vezes 3 é 6, pessoal. Raiz cúbica de 216 é 6. E agora, expressões numéricas, pessoal. Primeiro, a gente já estudou expressões numéricas, vocês estudaram no quinto ano e também eu já expliquei, mas vale lembrar os procedimentos, como que se funciona a expressão numérica, o que deve ser feito primeiro, o que deve ser levado em consideração, o que não se deve. Então vamos lá. Primeiro, em uma expressão numérica devemos efetuar primeiro as potenciações e as radiciações, potência e raiz. Depois, multiplicações e divisões. Depois, adições e subtração. Agora, pessoal,
Vamos fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, 7 elevado ao quadrado mais raiz de 81 divididos por 3 elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer a potência. Então, vamos elevar 7 ao quadrado, que é 49. Vamos tirar a raiz quadrada de 81, que é 9. E vamos elevar 3 ao quadrado. Estamos fazendo a raiz primeiro. Então, raiz de 81 é 9, 3 ao quadrado é 9. Vamos realizar a soma? Não. Vamos realizar agora a divisão. 9 divididos por 9. Quanto que é 9 divididos por 9? 1. E agora eu posso realizar a soma. 49 mais 1 é 50. Mais um exemplo. 4 mais 6 vezes raiz de 25. O que eu resolvo? Resolvo a raiz primeiro. Raiz quadrada de 25 é 5. Agora eu vou fazer a multiplicação, que é 6 vezes 5, que dá 30. E agora, por fim, eu faço a soma. 30 mais 4, ou 4 mais 30, 34. Olha aqui agora. Mas, pessoal, a gente também tem que respeitar parênteses, chaves e colchetes, ok? Então, vamos lá. 10 ao quadrado mais 2 elevado à quarta menos 4 elevado a 0, divididos por 5 elevado ao primeiro. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois eu resolvo o que está fora. Então, 10 ao quadrado, 100, 2 elevado à quarta potência, 16, menos 4 elevado a 0, que é 1. Posso realizar a soma, 100 mais 16, 116, menos 1, 115. E agora eu posso fazer a divisão. Como o parênteses não importa, agora eu tiro o parênteses. 115 divididos por 5 é 23. E agora também ali mais um exemplo. 30 elevado ao quadrado menos 20 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900. 900 menos 20 ao quadrado, 400. 900 menos 400 dá 500. Mais 100 dividido por 25. Tiro o parênteses, agora eu vou fazer a divisão. Quanto que é 100 divididos por 25? É 4. E agora basta somar. 500 mais 4, 504. Pessoal, quero desejar bons estudos para cada um de vocês. Que vocês estudem, peguem a apostilinha, dá uma revisada alguns exercícios. Tiver alguma dúvida, anota aí no seu caderninho e venha conversar com o professor. Então, lembrando, a atividade processual inicia hoje, 15/6, às 7h30 da manhã e vai até o dia 19/6 até o meio-dia. Pessoal, cuide muito com o prazo. Vocês terão exatamente aí 5 dias para estar realizando essa atividade. Não deixe para a última hora. Realize enquanto é tempo. Se tiver alguma dúvida, anota a dúvida que você está lá e pergunta para o professor durante a aula Zoom. Ok, pessoal? Quero desejar para vocês uma boa semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até uma próxima. Valeu, galerinha!